dia, maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa live 9, hoje é dia 19 de maio de 2026, é a nossa live de número 9. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente começar a live de hoje, tá? Live toda terça-feira, aqui no TikTok e no Instagram também. Simbora, minha gente. Olha, hoje a live vai ser maravilhosa, viu? Que esse capítulo que nós estamos lendo nesse livro, nossa, muito bom mesmo. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui pra gente já começar, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vou colocar isso aqui pra ver. Vocês estão bem, minha gente? Vocês estão bem? Conta pra mim. Bom dia. Dormiram bem? Deixa eu compartilhar essa live aqui com um amigo. Deixa eu compartilhar essa live aqui com a comunidade. E você compartilha com um amigo. Ai, deixa eu colocar aqui. Café. Café com leite. Deixa eu compartilhar aqui. Enquanto isso eu vou acordando, né, minha gente? Vocês estão bem? Bom dia, Elza. Bom dia, Jarley. Bom dia. Bom dia, Márcio, Domingos, Geralda. Bom dia. Vamos começar o dia bem. Vamos começar o dia levando a nossa frequência. Vamos começar o dia levando a nossa frequência. Bom dia, minha deusa. Fala de onde? Eu falo da Bahia. Bom dia, linda. Breno, bom dia, Breno. Bom dia, Rodrigo. Genilda. Simbora. Essa live eu fazia todos os dias, né? Mas agora eu tô fazendo toda terça-feira. Eu vou ver se eu começo a live às 7 horas da manhã. Vou ver se eu consigo começar às 7. Bom dia, bom dia. Um lugar que vocês nunca ouviram falar, eu acho. Santa Maria da Vitória. Acho que vocês, né? É aqui que eu me escondo. Estou procurando outro lugar para esconder também. É aqui que eu me escondo. Eu tenho uma cafeteria aqui. Uma cafeteria e uma livraria. Eu amo Vitória da Conquista. Já fui muitas vezes em Vitória da Conquista. Muitas vezes. Eu amo esse clima daí. Muito gostoso, uma cidade muito gostosa. Simbora começar a nossa live? Obrigada. Simbora, minha gente. Olha só, nós estamos lendo o livro Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. É esse livro aqui que nós estamos lendo. Se você não tiver o livro, não tem problema nenhum, dá para acompanhar a live aqui perfeitamente, tá? Então fica aí até o final, tenho certeza que você vai gostar. Deixa eu limpar aqui a tela, que tá muito suja a tela do Instagram. Eu tô fazendo essas lives hoje em dia, na terça-feira, tá uma resenha, tá bem desorganizada, assim, sabe? Quando era todos os dias a live era bem organizadinha. Hoje é a live 9. Mas agora que eu tô fazendo uma vez por semana, sei lá, eu acho que não tá lá essas coisas assim mais.
Só que assim, vamos finalizar o livro, né? Vamos finalizar o livro. Deixa eu ver aqui. A gente foi que nós paramos na terça-feira passada. Uma casa de espelhos imaginária. Olha só. A live, não só eu leio, como vocês também participam, tá? Não só eu falo aqui, dou a minha opinião sobre o conteúdo, como vocês também. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E a essência do Café com Gleice é essa. É a gente bater um papo aqui, tá bom? Fiquem aí e me ajudem aqui também, tá? Olha, em seus escritos, Sêneca, ele recorre à imaginação de maneira poderosa. Ele evoca impressionantes descrições de cenários para criar a disposição ou preparar o terreno. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Ou preparar o terreno para o que vai explicar. Deixa eu ler isso aqui de novo. Em seus escritos, Sêneca recorre à imaginação de maneira poderosa. Ele evoca impressionantes descrições de cenários para criar a disposição ou preparar o terreno para o que vai explicar. Embora seja um pensador racional, às vezes ele faz uso da imaginação para apresentar algo de grande beleza, como no seguinte pensamento: eu gostaria que a humanidade pudesse vislumbrar a filosofia em toda a sua plenitude. Assim ela se revelaria como a glória do céu noturno cheio de estrelas. Como outros filósofos estoicos, Sêneca às vezes propõe um exercício de imaginação ou visualização que pode ser psicologicamente genético. Uma dessas práticas que Marco Aurélio tornou famosa é chamada hoje de visão de cima. Olha isso, gente, presta atenção aqui. Visão de cima. Lá na época de Sêneca e de Marco Aurélio, eles trouxeram essa questão que a gente está lendo. Deixa eu explicar para vocês. A gente está lendo o capítulo Como Superar a Preocupação e a Ansiedade. Esse capítulo aqui que a gente está lendo, certo? E aí, nós estamos aqui nessa parte que é na página 54, quem tiver com o livro. E aí ele diz assim, olha só, Marco Aurélio tornou famosa a chamada hoje de visão de cima, que envolve imaginar-se muito acima de nosso planeta e olhar para a Terra com a percepção de como nós somos pequenos. Às vezes, quando a gente está com um problema, com uma situação que a gente não sabe como resolver, e a gente fica desanimado, né? A gente fica muito desanimado, parece que nada tem graça, parece que nada tem sentido na nossa vida, e a gente fica sem saber como que a gente resolve isso, e a gente fica se questionando, nossa, como a minha vida é ruim, como a minha vida é ruim. A vida de todo mundo é maravilhosa, mas a minha vida não anda, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos. A minha vida não anda. Por que a vida de todo mundo tá boa? Todo mundo tá feliz? Todo mundo mais isso? É porque você se compara com as outras pessoas. Você se compara. Hoje, com rede social, a vida de todo mundo é perfeita, minha gente. A vida de todo mundo é perfeita na rede social. Mas na vida real, a perfeição ela não existe. Há sim pessoas que conseguem passar por situações desafiadoras com mais tranquilidade, e tem pessoas que não. Tem pessoas que não. Então, quando a gente se compara com outras pessoas, a gente acha que a nossa vida ela não está andando, mas na verdade você tem que se comparar com você mesma. Você tem que se comparar com você do passado. Quem era você lá no passado e quem é você hoje? O tanto que você já mudou, o tanto que você já evoluiu, o tanto que você já cresceu como ser humano. Então você tem que se comparar com a pessoa que você foi ontem. E a pessoa que você é hoje e a pessoa que você quer se tornar. Entende? Então a gente só acha, não é porque a sua vida está ruim. A sua vida ela não é ruim. É porque você fica se comparando com as pessoas, com outras pessoas. É por isso. E aí o que acontece?
lá na época de Sêneca e Marco Aurélio, ele trouxe um termo que é chamado de visão de cima. Deixa eu até marcar aqui. Eu até comprei uma canetinha para usar na live, que a outra vez eu estava com a caneta que eu falei, só Jesus na misericórdia, que eu estou usando essa caneta nessa live. Norberto, bom dia, que Deus conceda uma excelente terça-feira, muito abençoada. Amém. E aí, tô com essa canetinha aqui agora chique, de ouro. Visão de cima. Olha só, o que é a visão de cima? É um exercício muito interessante para a gente fazer. Presta atenção. Envolve imaginar-se muito acima de nosso planeta e olhar para a Terra com a percepção de, quando você faz esse exercício de visão de cima, você vai perceber que os seus problemas, eles são tão pequenos, que você, na verdade, é tão pequeno diante do mundo, diante do universo. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, como nós somos pequenos e como nossos problemas são minúsculos em comparação com o universo. Sêneca também enaltece o poder imaginativo da antecipação, que nos permite conceber o futuro. Mas apesar da crença positiva no bem que a imaginação provoca, Sêneca reconhece que ela pode assumir formas negativas, dar origem a observações humanas e causar preocupações e medos que fogem do controle. Então, essa visão de cima que Marco Aurélio trouxe, para a gente, envolve a gente se imaginar acima de nosso planeta. Acima de nosso planeta. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já fizeram essa visualização, essa imaginação de se imaginar lá em cima no planeta? E como nós somos pequenos? Como nós somos pequenos, quando a gente passa a perceber, imaginar acima de nosso planeta e olhar para a Terra com a percepção de como nós somos pequenos e como nossos problemas são minúsculos em comparação ao universo. E às vezes você se apega tanto a esse problema que você se acha especial. Você se acha especial por conta desse problema que você tem. E aí é onde você se coloca de vítima. Se coloca como vítima. Nossa, eu estou passando por essa situação. Como todo mundo passa por situações desafiadoras. Todo mundo. Você não é o alecrim dourado. Você não é o alecrim dourado. Todo mundo tem atribulações, todo mundo passa por situações. O que você não pode é se fazer de vítima, se achar especial por isso. Se achar especial porque você está passando por um problema. Entende? Sêneca também enaltece o poder imaginativo da antecipação, que nos permite conceber o futuro. Mas apesar da crença positiva no bem que a imaginação provoca, Sêneca reconhece que ela pode assumir formas negativas, dar origem a obsessões humanas e causar preocupações e medos que fogem do controle. Mesmo quando nada está errado e não há... presta atenção nessa frase, anota aí, tá? Vocês precisam estar aqui com um caderninho e uma caneta para ir anotando os insights, anotando as frases, que tem muita coisa boa aqui. Mesmo quando nada está errado e não há certeza de que dará errado no futuro, a maioria das pessoas se consome em ansiedade. Mesmo que ela não tenha essa certeza, mesmo quando nada está errado, olha só, nada, porque isso é coisa da nossa cabeça. A gente acha que tudo não tá, nada tá dando certo pra gente. Tá tudo errado. E não tem certeza de que dará errado no futuro. A maioria das pessoas se consome em ansiedade. Por que se consome em ansiedade? Justamente por esse pensamento. Mesmo quando nada está errado, ela acha que está dando tudo errado.
Ela acha que está dando tudo errado. E aí ainda fica nessa incerteza do futuro, achando que lá no futuro também vai dar errado. Entende? Então, quando a imaginação se mistura à emoção crua, cria-se um círculo vicioso em que a imaginação intensifica as emoções. E as emoções, por sua vez, intensificam a imaginação. Olha como é um looping, minha gente. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Olha só. Cria-se um círculo vicioso. Que círculo vicioso é esse? Quando a imaginação intensifica as emoções e as emoções, por sua vez, intensificam a imaginação. E aí você fica rodando nesse looping, né? Aí é um looping, um círculo. O que é um looping? É um círculo vicioso. Porque a gente se vicia, lembra do livro que a gente leu de Joe Dispenza? Quebrando o hábito de ser você mesmo? A gente se vicia até nas nossas emoções ruins. A gente se vicia até nisso. Então, a psicologia chama essa experiência em que a pessoa se sente ansiosa por estar ansiosa de meta-preocupação ou meta-ansiedade. Em uma situação como essa, com a imaginação e as emoções intensificando-se mutuamente, todo o sistema pode sair do controle. Olha isso. E quando o sistema sai do controle, aí é aí que o bicho pega, né? Aí você não consegue fazer nada, porque o sistema nervoso está abalado, aí você entra em pânico. É uma sucessão de coisas. É uma sucessão de coisas. Resultando em ansiedade extrema, ataques de pânico ou outros sintomas psicológicos. Quando a imaginação reflete o medo e o medo reflete a imaginação, podemos nos referir à situação como uma casa de espelhos imaginária, alimentada pela emoção. Embora todo mundo se preocupe ou fique ansioso, quem sofre de ansiedade extrema vive como se estivesse sempre nesse lugar. Como diz Sêneca, olha só o que disse Sêneca. Cada pessoa é tão infeliz quanto imagina ser. É por isso que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Agora mesmo, nesse momento, eu estou passando por uma tribulação muito grande na minha vida. Às vezes as pessoas me veem assim no Instagram, sabe? Por isso que eu falo, gente, a vida não é perfeita, todo mundo passa por situações desafiadoras. Nesse momento agora, eu tô passando eu tô tipo assim, no olho do furacão, sabe? No olho do furacão, passando por uma situação muito desafiadora, mas depois de tantas leituras que eu fiz aqui no café, depois de tanto estudar sobre a mentalidade, sobre neurociência, tudo aquilo que eu estudo, eu tento aplicar em mim. Então, eu estou passando uma situação muito desafiadora agora? Estou. Eu estou aqui fazendo live? Estou. Estou vivendo a minha vida normalmente? Estou. Entende? Então, a vida ela acontece, ela precisa acontecer, mesmo que você esteja no olho do furacão, que é o que eu estou passando agora. Eu estou passando uma situação muito desafiadora, que tem dias que eu acordo e penso, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como? E aí dá vontade de desistir, dá vontade de, sabe, um monte de coisa. Aí a mente vem com um monte de historinha na nossa cabeça, sabe? Ah, isso não é pra você, sai logo desse negócio que não é pra você. Vai viver sua vida, vai para outro lugar, vai para outra cidade, vai fazer outra coisa na sua vida. Porque chega uma hora que as coisas que a gente desejou tanto lá atrás, parece que não faz mais sentido. Parece que não faz mais sentido. Porque fica dando tudo errado, sabe? Quando dá tudo errado, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Não é que tá dando errado.
É a sua vida que está se movimentando e você pediu por esse movimento, entende? Às vezes você pede tanto por um movimento, você pede tanto uma mudança na sua vida, aí a mudança chega, as coisas chegam e você não entende aquilo ali. E você não entende. Cada pessoa é tão infeliz quanto imagina ser. Então, você está imaginando que você é infeliz? Você será infeliz. Você será infeliz. Eu sempre falo, né? Todo mundo fala. Tudo está na mente. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Ainda pensei em nem fazer live hoje. Olha como é que é a mente da gente, como que é a cabeça da gente funciona. Ah, não, eu tô passando por tanta situação. Ah, não, acho que eu não vou fazer live hoje, não. É assim. Sêneca não usou a imagem da casa de espelhos, mas de um labirinto. Já ouviram falar nisso? Talvez você esteja aí vivendo, passando, talvez você esteja dentro de um labirinto. Eu estou dentro desse labirinto nesse exato momento. O que é estar dentro de um labirinto? O que é estar dentro de um labirinto? Olha só, segundo ele, a vida feliz está totalmente ao alcance, aqui e agora, no momento presente. Mas, ao buscá-la em outro lugar ou em outras coisas, as pessoas perdem a liberdade da certeza que teriam se estivessem totalmente presentes. É por isso que eu faço muito esse exercício e de pouco tempo para cá estou fazendo muito mais, que é estar em presença. Tudo que eu fizer na minha vida, durante o dia todo, eu estou em presença. Então, se eu estou tomando café da manhã, eu estou em presença. Eu estou ali tomando café da manhã. Se eu estou almoçando, eu estou almoçando. Porque de uns anos para trás, né, a gente tem essa mania de não querer perder nada. Então, eu fazia tudo assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, naquela sensação de que eu tenho que aprender mais, eu tenho que aprender mais. Eu não posso perder nada. Eu tenho que acompanhar fulano, eu tenho que acompanhar cicrano. Peraí, deixa eu... Então, assim, eu aproveitava cada momento para poder assistir um vídeo, assistir um podcast, estudar sobre algo, entende? E aí, hoje, eu tô cada vez mais mexendo em rede social. Cada vez menos olhando a vida das outras pessoas. Cada vez mais focando na minha vida. Cada vez mais focando nos meus sonhos. Entende? Então, ele compara esse estado a uma corrida por um labirinto, durante a qual você perde a consciência de seu verdadeiro eu. É o que acontece quando você corre por um labirinto. Quanto mais você corre, mais você fica perdido. E eu era assim antes, eu ficava correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E quanto mais você corre, mais você fica perdido. Quanto mais você corre, mais você fica perdido. Então, como superar a preocupação? Na filosofia de Sêneca, existem várias maneiras de superar a preocupação e todas são bastante simples. Mas, como o estoicismo envolve treino e é uma filosofia prática, por isso que eu gosto tanto do estoicismo. Porque o estoicismo é, na verdade, uma filosofia prática. E você consegue aplicar na sua vida. Também como o budismo, né? O budismo também é assim. É preciso colocar as soluções em uso para que funcionem. Então, tudo na vida a gente precisa colocar em prática para que funcione, para funcionar, minha gente. Que não adianta nada, blá, 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 e não colocar em prática na sua vida. Entende? Uma das primeiras e mais eficazes maneiras de reduzir a preocupação é monitorando seus juízos internos. Isso aqui a gente viu lá no livro de Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Olha só como todos os livros que a gente lê aqui no Café com Gleice, eles estão interligados. Todos estão interligados. Então, como que você vai reduzir as suas preocupações?
monitorando os seus juízos internos e as emoções que eles provocam enquanto o processo acontece. E quando você começa a sentir ansiedade. O filósofo estoico Epiteto chamou essa prática de prosoche, que é a atenção plena, que hoje em dia está muito na moda nas redes sociais, que é o mindfulness. Assim que compreendemos como as emoções surgem e aprendemos a monitorar esse processo em tempo real, conseguimos escolher conscientemente seguir o conselho de Sêneca assim que a ansiedade começa a se manifestar. Isso envolve trazer de volta para o presente nossa mente, que está no futuro, e viver plenamente o presente, pois o futuro sequer existe. Então, Sêneca traz para a gente que uma das formas da gente superar essa preocupação é, na verdade, estar em momento presente, fazer de tudo, porque às vezes a nossa mente fica vagando lá no futuro, ou então no passado. Aí fica vagando no futuro, e aí vem as preocupações, aí vem a emoção. Quando você está aqui agora, no momento presente, parar de ficar imaginando muita coisa. É desafiador? É desafiador. Não é fácil. Falando assim parece fácil, né? Parece fácil, mas não é. Mas ele diz que o futuro sequer existe. E a gente sabe que o futuro nem existe. Só que a gente fica nessa preocupação. Para um estoico como Sêneca, é razoável ter cautela em relação ao futuro. Olha isso, olha só o que ele diz, presta atenção aqui. Mas é um erro preocupar-se com algo que talvez nem aconteça. É louco isso, né? A gente fica preocupado com alguma coisa que nem vai acontecer. Só acontece na nossa mente, só acontece na nossa imaginação. Como ele escreveu a Lucílio, meu conselho para você é este: não sofra antes do tempo. Não sofra antes do tempo. Isso é um exercício que eu aprendi, não agora, lá atrás. Eu já aprendi isso, de não sofrer antes do tempo. Porque eu ficava super ansiosa quando eu tinha alguma coisa para fazer. Quando eu tinha uma apresentação, quando eu tinha alguma coisa para fazer, eu ficava ansiosa uma semana antes. E já tem um bom tempo que eu faço esse exercício e hoje eu faço assim, eu resolvo uma coisa de cada vez. Eu resolvo uma coisa de cada vez. Eu deixo o tempo de cada coisa, sabe? Porque antes eu queria resolver tudo de uma vez. Queria resolver tudo. Hoje não. Hoje eu falo, já, chega a hora dessa coisa. Vou resolver isso aqui primeiro. É por ordem. Eu resolvo primeiro isso, depois eu resolvo aquilo ali, depois eu resolvo aquilo. Tudo no seu devido, na sua devida hora, no seu devido momento. Cada situação tem um momento para ser resolvido. Então eu não me enlouqueço mais, porque eu tenho um monte de coisa durante o dia para resolver. E aí eu queria resolver tudo de uma vez. Hoje não. Hoje eu fico bem tranquila, eu sei que a hora de resolver aquilo ali vai chegar. Então eu não fico ansiosa com isso. Tudo tem sua hora. E a hora daquilo ali vai chegar. Eu não preciso enlouquecer. As coisas que você teme como se estivessem agora à sua frente podem nunca acontecer. Com certeza ainda não ocorreram. Trata-se de um conselho que Sêneca enfatizou várias vezes ao longo de seus escritos. Marco Aurélio também defendeu essa visão quando escreveu: não permita que o futuro o perturbe, já que quando ele chegar, você o enfrentará com a mesma sensatez com que encara o momento. Olha isso. Isso aqui é um tapa na cara tão grande. Olha, presta atenção nisso aqui, olha. Não permita que o futuro te perturbe, já que quando esse futuro chegar, você vai enfrentar
com a mesma sensatez que encara o momento presente. Consegue entender essa frase? Consegue entender isso aqui? A gente, olha só como é um looping. A gente fica preocupado com o futuro. Aí o futuro chega. Chegou. E fica nesse círculo, nesse looping. Você passa a sua vida preocupado com o futuro. E aí ele chega. E aí você vai enfrentar esse futuro com a mesma sensatez que você encara o momento presente. Então, looping, entende? Em segundo lugar, já que a ansiedade, o medo e o sofrimento psicológico surgem de maus juízos, opiniões falhas ou do uso equivocado da imaginação, Sêneca pede que levemos a cabo uma prática estoica básica. Que prática estoica básica é essa? Analisar com sabedoria nossos padrões de pensamentos a fim de identificar a forma do sofrimento, partindo da premissa de que a ansiedade surge de crenças falhas. Se as analisarmos racionalmente e as desmontarmos, também conseguiremos curar a angústia. Como afirma Sêneca, concordamos muito depressa com uma opinião. Não testamos esses pensamentos que nos levam ao medo, nem temos o cuidado de questioná-los. Então, vamos analisar as coisas cuidadosamente. A psicologia cognitiva contemporânea chama esse tipo de investigação de questionamento socrático, o outro momento em que tira o chapéu para a filosofia antiga. Albert Ellis, um dos fundadores da terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, estudou a filosofia estoica. Quando começava a trabalhar com novos clientes, dava a eles uma cópia dessa famosa máxima estoica. Não são as coisas que nos perturbam, e sim nossas crenças em relação a elas. Não são as coisas que nos perturbam. São as crenças que nós temos em relação a elas. Eu tô aqui lembrando de ontem à noite. Já já a gente finaliza a live, tá? Eu tô aqui lembrando de ontem à noite, quando eu fui dormir, eu tava bem sonolenta. E aí eu fui no banheiro, né? Quando eu fui no banheiro, eu esqueci que eu tinha deixado um óleo meio aberto, assim, sabe? Um óleozinho. E aí, quando eu já tava quase pra dormir, eu tava bem sonolenta. E esse óleo, ele tem um cheiro muito forte. Quando eu peguei, a tampa tava solta, assim. Quando eu peguei, caiu no chão, quebrou. E aí, minha gente, o banheiro ficou todo escorregadio. O banheiro ficou com um cheiro muito forte, muito forte. E aí lá vai eu jogar água nesse banheiro já tarde da noite, para poder dormir, para fazer a live bem. Fui dormir ontem bem tarde. Então, assim, eu poderia ter ficado muito chateada com isso e teria, sei lá, ficar muito chateada e falar: ah, meu Deus, acabou com o meu dia, agora eu não vou fazer a live amanhã porque eu vou dormir muito tarde com isso. Não. Aconteceu, sabe? É assim que a gente precisa também lidar com as coisas da nossa vida. É assim que a gente precisa lidar. Então eu joguei água, fiquei um tempão puxando lá a água para ver se saía o cheiro no banheiro. E é isso, sabe? Hoje eu encaro as coisas assim, dessa forma. E ele diz aqui, ó, não são as coisas que nos perturbam, e sim nossas crenças em relação a elas. Se fosse a Gleice de antes, sem o conhecimento que ela tem hoje, sem o conhecimento sobre mentalidade, sobre o próprio estoicismo, ela teria ficado muito chateada, a raiva teria vindo logo, sabe? Ia desencadear um monte de emoções, não ia conseguir dormir porque estava muito chateada. E é assim que acontece. Esse é a essência, o pensamento central fundamental por trás de todo o campo da terapia cognitiva. Ellis usou um esquema simplificado conhecido também como
Teoria do ABC emocional, baseado na filosofia estoica. Primeiro, em A ocorre a ativação, depois em B ocorre a crença, opinião de juízo, e por fim, em C, as consequências, que geralmente são o resultado emocional da crença de questão. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo ontem à noite. Ativação do evento, ou seja, aconteceu um evento, aí você tem uma crença e aí vem as consequências. Se um carro espirra água, você lembra que esse foi o exemplo que ele deu lá no início, do carro que espirrou água? Se um carro espirra água na poça num dia chuvoso e você apenas faz a constatação que levou um banho, a principal consequência é de sentir um pouco molhado. Mas se você acredita que seu dia acabou por causa disso, o mesmo que dizer fui prejudicado, a provável consequência é uma raiva extrema. Vocês estão percebendo a diferença? Então, aconteceu uma situação. Ele dá o exemplo aqui de um carro, a gente está passando na rua, o carro vai joga água em você. Você pode reagir a essa situação de duas formas. Você pode dizer, nossa, acabou com o meu dia, e xingar o motorista de tudo quanto é nome. Você me molhou, você está indo para o trabalho, você está com a roupinha toda bonitinha, mas passou um carro e te molhou. Passou um carro lá na poça de água e te molhou. De que forma que você vai reagir a isso? De que forma que você vai reagir? Portanto, percebemos que são as nossas crenças não examinadas, muitas vezes irracionais, que causam reações emocionais. Felizmente, é possível compreender melhor essas crenças falhas e até eliminá-las, analisando-as com a prática do questionamento socrático, seja sozinho ou com a ajuda de alguém que atue como terapeuta ou preceptor. Olha, presta atenção nisso aqui, olha. Quase 20% das pessoas nos Estados Unidos sofrem de transtornos de ansiedade. Porém, muitos indivíduos que estudam o estoicismo e usam as técnicas estoicas de atenção plena relatam declínios significativos na vivência de emoções negativas como ansiedade e raiva. Que é o que a gente está fazendo aqui. Estudando esse livro. E esse livro ele ajuda tanto. É fascinante ver como a terapia cognitiva foi influenciada pelo estoicismo. Olha isso! Especialmente porque algumas das cartas de Sêneca a Lucílio parecem sessões de psicoterapia. Sêneca conhecia Lucílio bem o suficiente para compreender o que significavam muitas das crenças subjacentes do amigo, e é instrutivo vê-lo questionar suas suposições. Também é impressionante ver Sêneca explicando como outras crenças podem levar a resultados mais felizes. Esse é o processo que seria usado por terapeutas cognitivos hoje. Desse modo, o estoicismo foi um precursor da terapia cognitiva comportamental contemporânea, e fundadores da TCC como Albert Ellis e Aaron Beck recorreram diretamente aos ensinamentos estoicos. Eu queria finalizar esse capítulo hoje, minha gente, mas pelo que eu estou vendo aqui não vai dar. Não vai dar para a gente finalizar o capítulo, porque os capítulos desse livro é muito grande. E aí eu não consigo ler um capítulo por dia. E a gente está fazendo a live agora somente na terça-feira. E aí eu já vou anotar aqui onde foi que eu parei e vou deixar aqui para a próxima terça-feira a continuação, tá? Live 10. Próxima terça-feira, live 10. A gente está na página 58. E aí falta 4 páginas aqui para a gente finalizar esse capítulo. E aí depois a gente vai iniciar o capítulo O Problema da Raiva. A gente vai falar sobre isso. Como esse livro é muito bom, minha gente, muito bom. O que vocês estão achando? Conta pra mim. O que vocês estão achando? Vamos fazer aqui uma respiração consciente pra gente começar o nosso dia bem? E ler o chamado de Jesus. Simbora. Olha, para o que você está fazendo. Vamos fazer uma respiração consciente para a gente começar o nosso dia bem. Inspira profundamente. Feche os olhos.
Inspira pelo nariz, inspira, segura e solta. Inspira mais uma vez. Segura um pouquinho e solta pela boca. Inspira profundamente mais uma vez. Inspira e pensa que tudo que você está inspirando tudo que há de positivo. Toda energia boa, toda frequência boa para esse seu dia. Inspira bem forte, segura um pouquinho e solta. Solta pela boca bem forte. Solta todo o ar do seu pulmão, solta tudo. Solta tudo que está parado, o que tem de negativo. E fica atenta aqui no chamado de Jesus. Hoje, dia 19. Quero que você saiba que você está a salvo e seguro na minha presença. Essa é a verdade, independentemente dos seus sentimentos. Você está a caminho do paraíso e nada pode evitar que alcance esse destino. Lá você verá frente a frente e sua alegria será imensurável. Mesmo agora, nunca está separado de mim. Embora deva ver-me pelos olhos da fé, eu caminharei ao seu lado até o fim do tempo e prosseguirei pela eternidade. Ainda que a minha presença seja uma promessa garantida, isso não necessariamente muda o que você sente. Quando se esquece de quem estou, de que estou ao seu lado, você pode se sentir sozinho e ficar com medo. É por meio da percepção da minha presença que a paz afugenta os pensamentos negativos. Pratique a disciplina de andar conscientemente ao meu lado ao longo de cada dia. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. A live não fica gravada no feed, mas eu vou deixar ela aqui provavelmente até meio-dia para o pessoal aqui que não conseguiu assistir aqui no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Um beijo. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.